A maioria das pessoas acredita que o sucesso nasce de um talento especial, de um lampejo de sorte ou de uma oportunidade rara que aparece uma vez na vida. Mas Napoleon Hill foi categórico ao desmontar esse mito. Para ele, a pedra angular de todas as realizações humanas não está no acaso, mas em uma força invisível e poderosa chamada esforço organizado. Essa não é uma expressão comum, tampouco uma ideia superficial. Trata-se da base que sustenta todas as demais leis do sucesso. O esforço por si só é ineficaz quando não possui direção. Organizado, ele se torna imparável. Desorganizado é apenas movimento em círculos. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, mas parecem sempre girar em torno do mesmo ponto? É porque trabalham muito, mas pensam pouco. Agem muito, mas organizam mal. Sonham alto, mas planejam raso. Hill define o esforço organizado como a aliança entre inteligência, disciplina e persistência aplicada a um objetivo definido. Não é apenas fazer, é fazer com intenção, método, estratégia e ordem. É como a construção de uma ponte sobre um abismo. Cada passo é uma decisão que conecta as margens do desejo à realização. Sem o pilar da organização, o esforço desmorona no meio do caminho. Em Think and Grow Rich, Hill é enfático ao afirmar que ideias são inúteis sem ação planejada. E mais, ele afirma que até mesmo a fé e a autossugestão, que são leis poderosas, perdem a força quando não se inserem em um sistema de esforço coordenado. A fé sem ação organizada é esperança vazia. O desejo sem organização é apenas ansiedade disfarçada de ambição. Essa é a lei que separa os sonhadores dos realizadores. Enquanto os primeiros vivem presos à ilusão de que um dia vai acontecer, os segundos agem como arquitetos do próprio destino. Hill usou o exemplo de Henry Ford para ilustrar essa lei. Ford não era o mais inteligente nem o mais educado formalmente, mas sabia como organizar mentes brilhantes ao seu redor. Criou um império automobilístico não com força bruta, mas com estrutura mental e organização produtiva. Ele dominou o princípio do esforço organizado. Ao invés de se sobrecarregar com todas as tarefas, organizou uma estrutura onde cada elemento tinha seu lugar, sua função e sua medida. O sucesso, então, passou a ser inevitável, porque era o resultado de uma engrenagem bem calibrada. Essa lição é cruelmente ignorada no mundo atual, onde a velocidade da informação criou a ilusão de que a ação imediata é melhor do que a ação estruturada. Mas Hill já alertava. Milhares de homens cometem o erro de trabalhar sem um plano definido. Eles estão ocupados e fracassando. Organizar o esforço é, na verdade, organizar a própria vida. É criar sistemas internos para enfrentar o caos externo. É entender que foco sem direção é esforço desperdiçado. E a mente humana, quando direcionada com clareza, se torna a máquina mais poderosa do universo. Hill explica que esse princípio está por trás das maiores fortunas já construídas, dos maiores líderes que influenciaram civilizações e dos visionários que transformaram eras inteiras. Nenhum deles se apoiou apenas em esforço bruto. Todos, sem exceção, operaram sob um plano meticuloso de ação. A profundidade dessa lei vai além do campo financeiro. Ela se aplica aos relacionamentos, à saúde, à espiritualidade e ao propósito de vida. Uma vida bem-sucedida é um projeto bem executado, e toda execução nasce da organização. Hill dizia que a riqueza começa com um estado de espírito, mas completava, e ela floresce apenas quando esse estado de espírito gera ações organizadas. Aqui está a chave. O sucesso não é resultado de grandes atos esporádicos, mas de pequenos atos consistentes, organizados em sequência, rumo a um destino claro. O erro que quase todos cometem é esperar por motivação para começar. Mas Hill nos ensinou que a motivação verdadeira nasce da clareza do plano.
Quando você sabe exatamente o que está fazendo e por que está fazendo, a motivação não é mais um problema. Ela se torna uma consequência natural do progresso. Por isso, a pergunta que fica é: como está o seu esforço? Você está apenas se esforçando ou organizando seu esforço com maestria? Há método em sua rotina ou apenas pressa? Há direção nos seus dias ou apenas cansaço acumulado? A diferença entre um construtor e um andarilho não está na quantidade de passos, mas na existência de um mapa. O esforço organizado é esse mapa, e Hill o desenhou com precisão, mas cabe a você segui-lo. Quem entende e aplica essa lei começa a perceber algo mágico. O tempo deixa de ser inimigo, o cansaço se torna combustível e os resultados inevitáveis. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com um desejo ardente. Não um desejo tímido, educado, cortês, mas um desejo que queima, que perturba, que incomoda, como fome no estômago e sede na alma. Um desejo que não permite que você durma em paz até que ele seja realizado. Mas aqui está o erro trágico que quase todos cometem. Confundem esse desejo com uma vontade passageira, com um capricho emocional ou um entusiasmo de fim de semana. Hill foi enfático ao dizer que a maioria das pessoas fracassa porque seus desejos são mornos, fracos, confusos e por isso se dissipam diante do primeiro obstáculo. Elas querem, mas não estão dispostas a pagar o preço. Querem, mas não se comprometem com o processo. Querem, mas não desejam com força suficiente para romper com seus medos, seus hábitos antigos e suas desculpas preferidas. No segundo capítulo de Think and Grow Rich, Hill apresenta o desejo não como um pensamento, mas como uma força espiritual, quase física, que atrai os meios, as pessoas, as ideias e os eventos necessários para a realização. Ele conta a história de seu filho Blair, que nasceu com deficiência auditiva e como transformou o que poderia ser uma tragédia em uma missão de vida. A fé de Hill e o desejo inflexível de ver seu filho ouvir um dia o levaram a uma série de atitudes práticas e inspiradas, até que anos depois, Blair se tornou um exemplo vivo de superação. Essa história não é um conto motivacional. É um retrato da filosofia do desejo ardente em ação. É a prova de que desejar algo com intensidade suficiente acende dentro de nós um motor de criatividade, coragem e persistência que nenhuma dificuldade consegue parar. Mas há um elemento que Hill faz questão de ressaltar. O desejo, por si só, não basta. Ele precisa ser traduzido em um propósito definido e envolvido com emoção. A mente subconsciente não responde à lógica fria, e sim à repetição emocional. Por isso, repetir afirmativamente sua meta não é um ritual vazio. É uma forma de moldar a mente até que ela creia que aquilo já é realidade. E quando a mente acredita, ela começa a operar num nível diferente. Atrai ideias, pessoas e circunstâncias com uma precisão quase mágica. É por isso que Hill afirma que o desejo ardente, quando alimentado com fé, torna-se uma obsessão positiva. O tipo de obsessão que constrói impérios, cura doenças, salva vidas e muda destinos. A maioria das pessoas, no entanto, não sustenta esse fogo. Elas querem resultados, mas não querem o processo. Desejam mudança, mas não suportam o desconforto. Hill é claro ao afirmar que o desejo deve ser acompanhado de um plano de ação, mesmo que esse plano ainda esteja incompleto. Ele diz: o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas só alcança quem age, quem persiste, quem transforma o desejo em movimento. Um desejo que não se transforma em ação vira frustração, e frustração acumulada vira ressentimento. É por isso que tantos vivem amargurados, porque desejam sem coragem, querem sem luta, sonham sem disciplina. Hill também revela que é preciso especificidade. Não se trata de desejar ser rico, ser feliz
ou ter sucesso. Trata-se de definir quanto, como, quando e por quê. A mente adora clareza. E o universo parece conspirar mais eficientemente por aqueles que sabem o que querem com precisão. Por isso, ele propõe um exercício poderoso: escrever sua meta principal de vida, ler em voz alta 2 vezes por dia, visualizar com emoção e agir com foco. Parece simples? É, mas quase ninguém faz. E esse é o segredo dos que vencem. Fazem o óbvio com constância, com fé, com força, com paixão. Transformam desejo em plano, plano em hábito, hábito em vida. O desejo ardente é o elemento mais subestimado do sucesso, porque ele não se ensina na escola, não se compra em livro, não se ganha de presente. Ele se constrói de dentro para fora. E só quem está disposto a mergulhar fundo em si mesmo, a rasgar o coração para encontrar o que realmente o move, consegue acendê-lo. Hill não estava falando de motivação rasa. Ele estava falando de compromisso com a própria missão. Um desejo ardente é uma declaração silenciosa ao universo: eu estou pronto. E quando essa declaração é sincera, o universo responde, às vezes com testes, às vezes com portas abertas, mas sempre com consequências. A pergunta que fica, então, é brutalmente simples. O que você quer tanto que estaria disposto a abrir mão do conforto, do medo e da dúvida? O que você deseja com tanta força que poderia repetir todos os dias até que se torne verdade? Você está desejando com a intensidade de quem luta por ar? Ou apenas sonhando como quem folheia uma revista? A resposta para essa pergunta define sua vida. E Napoleon Hill já nos deu a chave. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Napoleon Hill dizia que na persistência é ao caráter o que o carbono é ao aço. Uma alma forjada sem persistência é frágil, quebradiça, vulnerável aos primeiros ventos da adversidade. Mas uma mente que cultiva a persistência é capaz de romper barreiras invisíveis, superar limites impostos e atravessar desertos emocionais até alcançar o oásis da realização. A persistência, segundo Hill, é a qualidade que transforma o desejo em conquista. Sem ela, até mesmo o desejo mais ardente se apaga. Com ela, mesmo os sonhos mais distantes se tornam inevitáveis. A maioria das pessoas fracassa não por falta de talento, mas por desistir cedo demais. Elas param quando o ouro está a centímetros de distância. Elas voltam atrás porque o chão treme, sem saber que é justamente quando tudo parece ruir que a vitória está mais próxima. Em Think and Grow Rich, Hill narra a história famosa de R.U. Darby e seu tio, que compraram equipamentos de mineração e escavaram por semanas em busca de ouro. Encontraram alguns vestígios promissores, mas depois, silêncio. Desistiram, venderam tudo para um ferro velho. O novo comprador, antes de continuar a escavação, consultou um engenheiro de Minas, que descobriu que o veio de ouro estava a apenas 3 pés de distância. 3 pés, menos de 1 metro. A fortuna estava ali, enterrada sob a frustração da desistência. Essa história não é sobre mineração. É sobre vida. Quantas vezes você já esteve a 3 passos de um resultado, mas não soube? Quantas vezes você entregou tudo, menos a persistência? A persistência, diz Hill, é um hábito mental. Não nasce com a pessoa, mas pode ser cultivada com disciplina e prática. Ele lista 4 passos para desenvolvê-la. Um propósito definido, um desejo ardente, um plano claro, e numa mente fechada a influências negativas. Veja a profundidade disso. Hill não vê persistência como força de vontade bruta, mas como um sistema interno que impede o colapso emocional diante das dificuldades. É uma blindagem psíquica, uma estrutura que protege o sonho mesmo nos dias em que o mundo parece dizer não. Ele insiste que a repetição de ações, aliada à repetição emocional da meta, constrói uma mentalidade que se recusa a recuar.
Persistência não é ausência de dúvida, é o ato de avançar apesar dela. E há um detalhe revelador na filosofia de Hill. A persistência é prova de fé verdadeira. A fé que desiste não é fé, é esperança ansiosa. A fé que persiste mesmo no silêncio das circunstâncias, mesmo na escuridão dos resultados, é a fé que cria milagres. Muitos querem resultados rápidos porque não confiam no processo. Muitos desistem porque esperavam que fosse fácil. Mas Hill alerta: todo grande sonho será testado, toda meta nobre será confrontada, e a única resposta aceitável é continuar. Continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem evidências, mesmo sem certeza, porque persistir é confiar mais no propósito do que nas aparências. Nos bastidores de cada sucesso lendário, há uma rotina de persistência silenciosa. Edison, que testou milhares de filamentos antes de criar a lâmpada. Lincoln, que fracassou em repetidas eleições antes de se tornar presidente. Helen Keller, que persistiu no aprendizado mesmo sem ver ou ouvir. Hill conhecia essas histórias de perto. Ele sabia que a diferença entre os medíocres e os extraordinários era uma só. Os extraordinários não paravam. E essa é a essência da persistência. A capacidade de continuar quando o entusiasmo inicial já se foi, quando os elogios cessaram, quando o mundo parece indiferente à sua luta. E ainda há um inimigo sutil da persistência: a influência dos outros. Hill afirma que os conselhos de amigos e familiares, mesmo bem intencionados, costumam sabotar os que estão no caminho da realização. A mente deve estar blindada contra o medo alheio, a insegurança coletiva, a mediocridade disfarçada de prudência. Persistência exige isolamento seletivo. Às vezes, é preciso caminhar só. Às vezes, é preciso ouvir apenas a própria convicção. Porque a persistência não se alimenta de conforto, ela se alimenta de propósito. E o mais belo dessa lei é que ela está ao alcance de todos. Não importa se você tem dinheiro, influência, contatos ou diplomas, persistência é gratuita, mas exige tudo. Exige seu tempo, seu foco, sua energia, sua fé e, principalmente, sua capacidade de se levantar após cada queda. Hill dizia: a derrota temporária deve ser aceita apenas como um sinal de que há algo a ser aprendido. Quem persiste, aprende. Quem aprende, cresce. Quem cresce, conquista. A pergunta que fica é: você está disposto a continuar mesmo quando tudo parecer parado? Está disposto a tentar de novo, mesmo quando a voz interior disser: não vale a pena? A sua persistência tem prazo de validade, ou é ilimitada. Lembre-se, o ouro da vida quase sempre está a poucos passos depois do ponto onde a maioria desiste. E a única forma de saber é não parar. Napoleon Hill talvez tenha sido o primeiro autor do século XX a revelar uma verdade que até então era conhecida apenas nos bastidores das grandes fortunas e nos círculos de poder mais restritos da história. O sucesso verdadeiro raramente é uma construção solitária. Ele cunhou o termo Mastermind, traduzido como mente mestra, para nomear uma das leis mais poderosas e menos compreendidas do seu sistema filosófico. Para Hill, a mente mestra não era apenas um grupo de apoio, nem uma aliança de negócios. Era algo mais elevado, mais sutil, mais metafísico. Era a fusão de duas ou mais mentes em harmonia, gerando uma terceira inteligência invisível. Um campo vibracional que transcende os indivíduos e opera como uma entidade viva. Uma espécie de fogo criador. E como todo fogo, pode aquecer ou queimar. A maioria das pessoas vive cercada de vozes que drenam sua energia. Amigos que duvidam, familiares que julgam, colegas que competem. A mente mestra, ao contrário, é um círculo intencional. Não se trata de quantidade de pessoas, mas da qualidade da vibração entre elas.
Hill explica que, quando duas ou mais mentes se unem em perfeita harmonia com um propósito definido, cria-se uma espécie de bateria espiritual que multiplica a força de cada participante. Não é sobre somar, é sobre multiplicar. É por isso que certas parcerias mudam o destino de uma geração. Pense em Ford e Edison, Carnegie e Schwab, Jobs e Wozniak. Todos eles operaram dentro do princípio da mente mestra, e todos extraíram de suas alianças mais do que teriam conseguido sozinhos em 100 vidas. Mas há um detalhe que Hill alerta com veemência: a harmonia é essencial. Sem ela, o círculo se torna tóxico. A mente mestra mal formada vira prisão e não impulso. Quando há conflito, desconfiança, ego inflado ou ausência de propósito comum, a mente coletiva implode. Ao invés de impulsionar, sabota. Por isso, Hill insiste que você escolha com extremo cuidado as pessoas com quem compartilha seus objetivos. Sua mente mestra deve ser composta por aqueles que acreditam no seu sonho, que compartilham sua visão ou que possuem talentos complementares ao seu. E mais importante, por pessoas que vibram na mesma frequência emocional que você. A mente mestra é como um coral invisível. Se alguém desafina, todo o som se distorce. Hill também destaca um ponto surpreendente. Sua mente mestra não precisa estar restrita aos vivos. Ele mesmo criou, durante anos, um conselho invisível de mentores mentais. Em suas meditações, sentava-se mentalmente à mesa com personalidades históricas: Lincoln, Edison, Carnegie, Napoleão Bonaparte, e os consultava sobre suas decisões. Isso não era loucura, era visualização criativa, era programação subconsciente, era conexão espiritual com arquétipos de sabedoria. E é exatamente esse o poder da mente mestra. Ela vai além do tempo, da matéria e da lógica. Ela ativa uma inteligência coletiva que conecta você a um campo de respostas superiores. E por que isso funciona? Porque o cérebro humano, segundo Hill, é como um transmissor e receptor de pensamentos. Quando duas mentes vibram em sintonia, criam uma ressonância mental que potencializa o acesso à intuição, à criatividade e às ideias geniais. É como se duas velas acesas acendessem uma terceira, mais intensa. Por isso, grandes ideias costumam nascer em diálogos profundos, em momentos de sinergia, em trocas significativas. A mente mestra é o útero dessas ideias. E a ausência dela é o motivo de tanta estagnação no mundo. Pessoas isoladas, tentando resolver tudo sozinhas, sufocando na própria bolha de limitações mentais. Mas atenção, há um risco oculto aqui. Hill também alerta para o anti-mastermind, os círculos de influência negativa. São os ambientes onde reina o pessimismo, a crítica, o medo, a fofoca, a dúvida. Cada vez que você se expõe a esses campos, sua energia enfraquece, sua visão se embaça, sua fé murcha. O mesmo princípio que multiplica pode destruir. A mente mestra é uma espada de dois gumes. Usada com consciência, ela corta os bloqueios do destino. Usada sem critério, ela sangra seus sonhos. Por isso, seja radical na escolha de quem entra no seu campo mental. Hill foi claro: você se torna a média das pessoas com quem mais convive. Não é apenas convivência física, é convivência energética. Então pare agora e se pergunte: quem está na sua mente mestra? Quem compartilha da sua visão? Quem te impulsiona com sinceridade? Quem te escuta com atenção? Quem te inspira a pensar maior, a agir com coragem, a evoluir constantemente? Se a resposta for ninguém, então você tem uma missão urgente: construir esse círculo. Pode começar com uma só pessoa. Pode começar no papel. Pode começar dentro da sua mente. Mas comece. Porque sem uma mente mestra, sua jornada será solitária, lenta e limitada. Com ela, você acessa algo que poucos conhecem: o poder coletivo da mente humana elevada por um propósito sagrado.
Em 1938, Napoleon Hill escreveu uma obra que permaneceu escondida por mais de 70 anos. Um manuscrito considerado ousado, perigoso, talvez até herético pelos padrões de sua época. O livro se chama Outwitting the Devil, Vencendo o Diabo, em tradução livre, e foi guardado às 7 chaves por sua família até que finalmente veio à tona em 2011. Nele, Hill revela o que talvez seja o maior obstáculo entre o ser humano e sua realização. A mente que vagueia sem direção, sem propósito, sem controle. E faz isso da forma mais dramática e impactante possível, simulando um diálogo direto com o próprio diabo. Um diabo que, nesta narrativa, não é uma figura religiosa, mas uma metáfora viva do medo, da dúvida, da procrastinação e da ignorância. Um símbolo do que nos arrasta para o fundo quando escolhemos não pensar por nós mesmos. Nesse diálogo hipnótico, Hill obriga o diabo a confessar seus métodos de dominação sobre a humanidade. E o principal deles é o que ele chama de drift, ou deriva, o estado mental em que o indivíduo deixa de pensar com clareza, deixa de decidir com firmeza, deixa de agir com propósito. O ser humano à deriva é aquele que vive em piloto automático, reagindo ao mundo sem consciência, sendo manipulado por forças invisíveis sem perceber. O diabo de Hill afirma que controla 98% das pessoas no planeta justamente porque elas não sabem pensar com intenção, ou elas vivem por hábito, por medo, por conveniência. Elas seguem padrões impostos sem questionar. Elas adiam seus sonhos, terceirizam sua responsabilidade e se tornam marionetes do sistema. O mais assustador dessa obra não é a figura do diabo, mas a sensação de que ele talvez esteja certo. Porque Hill mostra com brutal honestidade como a educação, a religião, a política e até a própria família podem ser instrumentos inconscientes de limitação, quando não estimulam o pensamento livre. O diabo afirma que adora escolas que ensinam o que pensar, mas nunca como pensar. Adora igrejas que pregam o medo em vez da fé ativa. Adora governos que mantêm as pessoas ocupadas, mas sem propósito. Ele se alimenta da dúvida, da indecisão, da passividade. E seu maior triunfo é convencer você de que ele nem existe. Assim, ele opera em silêncio, de dentro da sua própria mente. Hill não escreveu esse livro para chocar, mas para libertar. Ele sabia que enquanto a mente humana não fosse dominada por seu verdadeiro dono, você, ela seria invadida por vozes estranhas, sabotadores internos e programas mentais invisíveis. A mente é como um jardim. Se você não planta, o mato cresce. E o mato, nesse caso, é o medo, o conformismo, a mediocridade. O diabo, no fundo, é o símbolo da mente desprotegida, sem vigilância, sem foco. Por isso, Hill ensina que a única forma de vencê-lo é através da decisão firme, da ação disciplinada e, acima de tudo, da autenticidade de pensamento. Ele diz: o homem que pensa por si mesmo não pode ser controlado. E o mais interessante, Hill afirma que o diabo foge do silêncio. Porque no silêncio o homem desperta. No silêncio ele escuta sua consciência. No silêncio ele acessa o plano mais elevado do pensamento criador. Por isso, o mundo moderno está cheio de barulho. Porque quanto mais distraído você estiver, mais fácil será dominar sua mente. Hill nos convida a buscar intencionalmente momentos de introspecção, meditação e análise. A colocar no papel nossos pensamentos, nossos medos, nossos objetivos. A assumir o controle da própria vida como um capitão que não aceita mais navegar sem bússola. A mensagem por trás desse diálogo sombrio é clara. Ou você governa sua mente, ou será governado por ela. E o governante da mente não é aquele que nunca falha, mas o que se levanta todos os dias para decidir por si mesmo. Que pensa com clareza, que age com firmeza,
que ousa questionar, ousa mudar, ousa ser livre. Hill nos dá um aviso e uma esperança. O aviso: o diabo opera no escuro, no medo, na dúvida. A esperança: o pensamento independente é luz, e onde há luz, o escuro não tem poder. Então pergunte a si mesmo com coragem: você está no controle da sua mente? Ou apenas andando à deriva? Você pensa por conta própria ou apenas repete ideias alheias? Você está agindo com propósito ou apenas se movendo por inércia? Hill escreveu esse diálogo para acordar mentes adormecidas. Se a sua mente se agita agora, é sinal de que ainda há tempo, mas o tempo exige decisão. E o diabo, como Hill nos mostra, só teme uma coisa: a mente consciente, desperta e decidida. Napoleon Hill não enxergava a fé como um dogma religioso ou uma esperança abstrata. Para ele, fé era a certeza absoluta de que aquilo que você deseja já está a caminho, mesmo quando todas as evidências externas dizem o contrário. Fé, para Hill, não era espera, era construção. Não era oração vazia, era convicção em movimento. Fé verdadeira, dizia ele, é aquela que se expressa na forma como você age diante do invisível. É a força que permite continuar mesmo quando o mundo inteiro parece silencioso. Quando você é o único que acredita, quando tudo parece em pausa. É ali que a fé se revela, não como emoção, mas como decisão. Em Think and Grow Rich, Hill coloca a fé como um dos pilares mentais mais importantes para qualquer transformação. Ele afirma que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Traduzindo em palavras de impacto, a fé é a emoção que dá peso magnético ao seu desejo. É ela que transforma uma ideia em obsessão criadora. É ela que transforma um plano em realização. A fé, nesse contexto, não é algo que se tem ou não se tem. É algo que se desenvolve, se cultiva, se alimenta dia após dia, por meio da repetição emocional, da visualização vívida, da autossugestão bem estruturada e, acima de tudo, por meio de ações coerentes com aquilo em que você diz acreditar. Hill ensina que a fé é criada pela repetição de afirmações positivas à mente subconsciente. Quando você declara todos os dias, com voz firme e emoção sincera, qual é seu propósito, qual é seu sonho, qual é seu valor, a mente começa a aceitar essa verdade como uma realidade interna. E uma vez que essa realidade se firma dentro de você, ela começa a se manifestar fora. Porque o mundo exterior é, na visão de Hill, um espelho do seu mundo interior. O problema é que a maioria das pessoas faz o contrário. Alimenta a mente com medo, dúvida, escassez, culpa. E então se surpreende quando essas sementes crescem e dão frutos amargos. A fé é uma ferramenta poderosa, mas não discrimina o que você planta. Ela responde com força tanto aos pensamentos positivos quanto aos negativos. Por isso, Hill alerta: cuidado com o que você acredita, porque vai se tornar verdade. E aqui está uma das passagens mais transformadoras de sua obra. A fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmações repetidas de instruções para o subconsciente. Isso quer dizer que você não precisa nascer com fé. Você pode construí-la como um músculo, como uma ponte, como um templo. Mas essa construção exige constância, disciplina e presença. A fé não é acessada no desespero. Ela é acessada na intimidade com o seu propósito. E se você tem um desejo claro, um plano definido e está disposto a agir mesmo sem garantias, então a fé se tornará seu maior aliado. Não como uma ideia bonita, mas como um poder prático. Hill também distingue com precisão a fé ativa da fé passiva. Fé passiva é aquela que espera, que ora sem agir, que sonha sem se mover, que diz, eu creio, mas vive como quem duvida. Essa fé é frágil, inconsistente, instável.
A fé ativa, por outro lado, é aquela que constrói mesmo sem tijolos, que planta mesmo sem chuva, que fala com a certeza de que já é, que age com a ousadia de quem já venceu. Essa fé é tão poderosa que contagia. Ela move pessoas, abre portas, muda atmosferas. Hill via essa fé em todos os grandes realizadores que estudou, homens e mulheres que pareciam quase cegos para o impossível, que ignoravam os obstáculos como se eles não existissem, porque de fato na mente deles não existiam. É essa fé que você precisa cultivar. Não a fé dos livros, mas a fé da ação. A fé que se vê no olhar firme, na postura decidida, na palavra convicta. A fé que faz você levantar após a queda, retomar o plano, ajustar a rota e seguir com ainda mais força. Hill acreditava que a fé era a cola que unia todas as outras leis do sucesso. Sem ela, o desejo vacila, a persistência enfraquece, o plano desorganiza. Mas com ela, tudo se alinha. Porque a fé reorganiza o seu campo de energia. E quando isso acontece, o universo começa a responder. Então olhe para dentro de si e pergunte: em que você realmente acredita? Não o que você diz, mas o que você vive. Suas atitudes revelam sua fé ou sua dúvida. Seus hábitos comprovam sua crença ou denunciam sua insegurança. Você age como quem sabe que vai vencer ou como quem espera que talvez dê certo? A fé, na filosofia de Napoleon Hill, não é um dom reservado a poucos. É uma escolha, uma prática, uma postura. E se você decidir cultivá-la dia após dia, com intenção, emoção e ação, ela não apenas vai te sustentar, ela vai te carregar até onde seus pés não alcançam. Poucos compreendem a profundidade da mente humana como Napoleon Hill. Para ele, o verdadeiro campo de batalha onde se conquista ou se perde a vida não é o mercado, a política, a rua ou a família. É a mente. Mais especificamente, o subconsciente. A parte invisível, silenciosa e extremamente influenciável da nossa psique. É nesse terreno fértil que Hill introduz um dos conceitos mais revolucionários do seu sistema filosófico, a autossugestão. Uma ferramenta simples, mas poderosa. Um mecanismo que, se usado com constância e propósito, pode reescrever completamente a estrutura de crenças que limita ou liberta um ser humano. Hill define autossugestão como o canal através do qual podemos plantar qualquer ideia no subconsciente. E ele vai além. Afirma que tudo o que você aceita com emoção e repete com frequência acaba sendo absorvido como verdade. Isso significa que você está, consciente ou inconscientemente, se programando o tempo inteiro. Quando diz sou um fracasso, não sou bom com dinheiro, tenho medo de tentar, sua mente não discute. Ela aceita, registra e age em cima disso. Hill nos alerta. O subconsciente não julga, não questiona, não filtra. Ele apenas recebe e executa. Como um servo leal, mas cego. Como um computador que roda o código que você escreve. A diferença? Nesse caso, o teclado é a sua boca. E o código são suas palavras, pensamentos e imagens mentais. Por isso, Hill propõe o uso consciente da autossugestão como ferramenta de reprogramação. Ele ensina que você deve escrever sua meta principal de vida, lê-la em voz alta 2 vezes por dia, de preferência logo ao acordar e antes de dormir. E ao fazer isso, visualizar com intensidade emocional que esse objetivo já foi alcançado. A emoção é a cola. É ela que fixa a imagem no subconsciente. Visualizar sem sentir é como tentar esculpir o vento. Mas visualizar com emoção sincera é como esculpir no mármore da mente. Essa prática, feita diariamente, começa a criar novos caminhos neurais, novas associações internas, novos padrões de crença. E com o tempo, essas novas crenças começam a produzir novos comportamentos, que por sua vez produzem novos resultados. Hill insiste.
Você se torna aquilo que pensa repetidamente com emoção. Isso não é misticismo. É neurociência embrionária na década de 30. Hoje a ciência comprova o que Hill já afirmava há quase um século. A mente se molda pela repetição. Crenças limitantes não nascem do nada. São repetições inconscientes de falas, medos, fracassos e traumas. A autossugestão é o caminho reverso. É a repetição consciente daquilo que você deseja se tornar. É a reprogramação da identidade. E Hill mostra que esse processo não exige fé cega, mas disciplina emocional. Repetir com intenção, com sentimento, com constância. Isso transforma uma ideia em crença, uma crença em atitude, uma atitude em destino. Mas há um ponto que Hill faz questão de destacar. Não basta repetir mecanicamente. Se suas palavras não estiverem impregnadas de emoção, elas não passam da superfície. O subconsciente não responde ao que você finge sentir. Ele responde ao que você realmente sente. Por isso, Hill recomenda que se faça as afirmações com entusiasmo, com energia, com a convicção de quem já possui aquilo que deseja. E se no começo isso parecer forçado, tudo bem. Como qualquer músculo, a mente precisa de treino. Com o tempo, o cérebro começa a aceitar esse novo padrão como normal. E quando isso acontece, o externo começa a refletir o interno. É nesse ponto que a vida muda. Quando você começa a acreditar profundamente que é digno, capaz e merecedor. Quando sua mente, antes programada pelo medo, começa a operar na frequência da confiança. Quando seus hábitos mentais mudam, seus hábitos físicos mudam. Você passa a buscar outras oportunidades, a interpretar obstáculos como testes, a caminhar com postura de quem já venceu. Tudo muda. Por quê? Você mudou por dentro. E foi exatamente isso que Hill quis mostrar. A autossugestão é o fio invisível entre o mundo que você vive e o mundo que você deseja construir. A pergunta que fica é direta e inadiável. O que você anda dizendo a si mesmo todos os dias? Quais frases você tem repetido silenciosamente em sua mente? Suas palavras estão construindo pontes ou cavando abismos? Está programando sua mente para a grandeza ou para a mediocridade? Hill nos dá a chave. O subconsciente age primeiro com base nas impressões emocionais que lhe são dadas por meio da repetição. Isso significa que seu destino está sendo escrito todos os dias, uma frase de cada vez. Napoleon Hill nunca foi um entusiasta do acúmulo de informações. Para ele, conhecimento por si só não é poder. Essa é uma das frases mais provocadoras de sua obra, porque desafia o que aprendemos desde cedo. A escola nos ensinou a valorizar provas, diplomas, bibliotecas, títulos, mas Hill olha para tudo isso com um filtro implacável. De que adianta saber se você não transforma esse saber em ação? Conhecimento, dizia ele, só se torna poder quando é organizado, aplicado e direcionado para um propósito definido. Caso contrário, é entulho mental, é peso sem alicerce. É luxo intelectual sem impacto real. Essa afirmação pode parecer dura, mas é libertadora. Ela coloca a responsabilidade de transformar a vida, não nas mãos do quanto você sabe, mas do quanto você usa o que sabe. Hill estudou centenas de homens e mulheres de sucesso, muitos deles sem grandes formações acadêmicas. O que eles tinham em comum? Usavam o conhecimento como ferramenta, não como troféu. Organizar conhecimento, na visão de Hill, é escolher o que importa, desprezar o que distrai e montar um sistema mental que funcione como um plano de ação estratégico. Conhecimento desorganizado é como eletricidade sem fio, perigosa, ineficaz e imprevisível. Mas quando canalizada, ilumina, movimenta, transforma. Hill vai mais longe. Ele critica a educação formal por ensinar fatos, mas não ensinar a pensar. Ele afirma que a maioria dos professores ensina aquilo que aprendeu por livros, mas nunca aplicou na vida.
e que muitos dos grandes gênios da humanidade foram considerados medíocres nos padrões escolares. Por quê? Porque pensavam diferente, porque buscavam significado, não só informação, porque organizavam o que sabiam em torno de um propósito real. E é esse o ponto-chave. Conhecimento organizado é aquele que serve a um ideal. Ele não é colecionado, ele é colocado em prática. Ele é traduzido em atitude, projeto, construção. Para aplicar esse princípio, Hill propõe que você identifique sua meta principal de vida e, a partir dela, organize todo o seu aprendizado, todas as suas leituras, todo o seu tempo mental. O conhecimento precisa estar a serviço do seu propósito, não o contrário. E isso muda tudo, porque você deixa de estudar por ansiedade intelectual e passa a aprender com foco. Deixa de buscar informações por medo de estar para trás e começa a buscar sabedoria para ir mais longe. Isso cria clareza, e a clareza gera ação. O conhecimento deixa de ser um fardo e se torna uma ponte. Hill também fala sobre a importância de se cercar de especialistas. Ele dizia que não é necessário saber tudo, é necessário saber onde encontrar quem sabe. E mais, como coordenar esse saber em direção ao seu objetivo. Isso é organização. Isso é inteligência aplicada. O grande erro da maioria das pessoas é tentar ser autossuficiente em tudo. Querem aprender sobre tudo ao mesmo tempo, mas não têm direção. Resultado? Estagnação, confusão, síndrome do impostor. E Hill aponta com clareza. Não há vergonha em pedir ajuda, desde que essa ajuda esteja alinhada com um plano. O verdadeiro sábio não é o que acumula tudo. É o que sabe exatamente o que precisa saber para avançar. A reflexão final aqui é simples, mas profunda. O que você tem feito com o conhecimento que já possui? Você está colocando em prática? Está usando para construir algo? Ou está apenas acumulando mais um vídeo, mais um livro, mais uma aula, sem transformar isso em atitude concreta? Hill nos convida a abandonar a vaidade do saber e abraçar a humildade da execução. Porque no fim, a vida não recompensa os que sabem mais, mas os que fazem melhor. O conhecimento que muda o mundo é aquele que sai da mente, desce para o coração, passa pelas mãos e entra na realidade. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: as pessoas que falham em acumular dinheiro ou alcançar sucesso em qualquer campo, geralmente têm o hábito de tomar decisões devagar e mudar de ideia rapidamente, se é que decidem alguma coisa. Essa é uma das declarações mais cortantes de toda a sua obra, porque revela, sem rodeios, o que separa os realizadores dos sonhadores. A habilidade de tomar decisões firmes, rápidas e sustentadas com coragem. Não é o talento, não é a sorte, não é a inteligência, é a capacidade de decidir e não recuar, porque toda grande conquista nasce de uma decisão inegociável. E toda vida estagnada é reflexo de decisões adiadas, mal formadas ou abandonadas pelo caminho. Hill aprendeu isso estudando líderes como Henry Ford, que foi implacável na forma como defendia suas decisões. Ford era conhecido por ser inflexível quando tomava uma posição. Muitos o criticavam, dizendo que ele demorava a mudar de ideia. Mas Hill revela o lado invisível disso. Essa inflexibilidade o blindava contra a influência da dúvida alheia. Quando Ford decidiu que seu famoso modelo T seria produzido em massa de forma padronizada, ignorou todos os que disseram que isso seria um erro. E foi justamente essa decisão que inaugurou uma nova era na indústria mundial. Hill usa esse exemplo para mostrar que decisão firme não é teimosia burra, é convicção esclarecida. É você saber o que quer e não permitir que o barulho do mundo afogue a voz da sua alma. A grande verdade é que a maioria das pessoas vive em dúvida crônica. Hesitam, pensam demais,
Mudam de ideia ao menor sinal de dificuldade. Buscam validação antes de agir. E Hill aponta isso como uma das maiores fraquezas da humanidade, a incapacidade de decidir e sustentar a decisão com ação. Cada vez que você adia uma escolha, você enfraquece sua autoconfiança. E quando você vive nesse ciclo, sua mente começa a acreditar que você é incapaz de escolher. E pior, você passa a confiar mais nas opiniões dos outros do que em sua própria intuição. Hill alerta com dureza. Quem não decide por si mesmo será decidido pelos outros. E essa é a verdade nua e crua da vida. Ou você comanda seu destino, ou será empurrado pelas decisões de terceiros. Mas por que é tão difícil decidir? Porque decidir exige renúncia, coragem e responsabilidade. Toda decisão verdadeira fecha portas. Elimina caminhos alternativos. Exige que você caminhe mesmo sem garantias. Por isso muitos preferem viver na ilusão da dúvida, porque nela não há compromisso, mas também não há crescimento. A decisão firme é uma ruptura. Um ato simbólico de dizer ao universo: este é o caminho e eu irei, mesmo com medo. Hill ensina que grandes líderes desenvolvem essa habilidade com treino. Começam com pequenas decisões, sustentam-nas, observam os resultados e constroem uma musculatura interior. Com o tempo passam a decidir com rapidez, não por impulso, mas por clareza. E aqui está o ponto mais profundo de sua lição. Toda decisão cria uma realidade. A mente se alinha àquilo que é definitivo. Quando você hesita, o subconsciente interpreta como sinal de fraqueza. Mas quando você decide, ele entra em ação. Começa a buscar meios, ativa recursos internos, cria sinapses novas. A decisão é o estopim da criação. Por isso, Hill nos ensina a escrever nossas decisões, a declará-las com convicção, a repeti-las em voz alta. Porque uma decisão clara, escrita, afirmada e sustentada se torna uma força mental que move montanhas. E quanto mais você honra suas próprias decisões, mais sua mente começa a confiar em você. E isso é poder puro. A pergunta que fica então é direta e incômoda. Quais decisões você vem adiando? Em que áreas da sua vida você tem se escondido atrás de desculpas, esperando por mais clareza ou mais certeza? Hill não te deixaria confortável. Ele te chamaria à responsabilidade, porque toda indecisão tem um preço, e esse preço é a sua vida parada. Não decidir é o mesmo que escolher a estagnação. Por isso, o convite aqui é radical. Decida. Decida agora, decida com coragem e depois não olhe para trás. Porque a vida não é para os indecisos, a vida é para os que ousam afirmar: este é o meu caminho e eu o farei acontecer. Napoleon Hill afirmou com todas as letras que nenhum ser humano pode alcançar sucesso verdadeiro sem um propósito definido. Essa é, talvez, a lei mais ignorada por quem vive em busca de resultados extraordinários. Porque vivemos numa era onde todo mundo quer tudo, mas poucos sabem o que realmente querem. Hill explica que a mente humana é como uma lente de aumento. Ela pode concentrar a luz num único ponto e gerar fogo, ou pode dispersar essa luz até que ela não aqueça nada. A diferença está na clareza do propósito. Quando você sabe exatamente o que quer, com precisão, emoção e compromisso, o universo começa a se reorganizar ao seu redor. Em Think and Grow Rich, Hill apresenta o conceito de Major Definite Purpose, o propósito principal definido. Essa ideia não é poética nem teórica, é prática, é estratégica, é vital. Hill diz que todas as pessoas de grande sucesso que ele entrevistou ao longo de décadas tinham uma característica em comum. Sabiam exatamente o que estavam buscando. Não estavam tentando melhorar de vida, não estavam esperando uma oportunidade, não estavam vendo o que dá para fazer. Estavam totalmente comprometidas com um objetivo específico, mensurável,
emocionalmente envolvente e não aceitavam nada menos que isso. A ausência de propósito definido, segundo Hill, é a raiz da procrastinação, da baixa autoestima, da inércia mental. Porque quando a mente não tem um destino claro, ela se perde nas urgências do dia a dia. Ela é arrastada por distrações, invadida por pensamentos alheios, dominada por desejos passageiros. A vida se torna sobrevivência, não direção. E é aqui que Hill nos confronta. Se você ainda não definiu seu propósito, você está à deriva. E se está à deriva, qualquer vento te leva, qualquer obstáculo te para, qualquer crítica te desmorona. Por isso, a definição de propósito é o primeiro grande ato de liberdade interior. É dizer ao mundo, eu sei para onde vou, e nada vai me deter. Mas como encontrar esse propósito? Hill nos dá um mapa. Ele recomenda uma série de perguntas poderosas. O que você mais deseja realizar? Pelo que você estaria disposto a trabalhar mesmo sem retorno imediato? Qual habilidade ou paixão você sente que pode desenvolver a ponto de se tornar útil para os outros? O que você faria com sua vida se tivesse garantia de sucesso? Essas perguntas não são para serem respondidas em minutos, são para serem vividas. O propósito não é uma frase bonita para colocar em um mural. É uma energia que pulsa dentro de você quando tudo se alinha. E quando você encontra esse ponto de convergência, algo mágico acontece. Sua mente começa a filtrar naturalmente tudo o que no caso não está alinhado. Você diz não com mais facilidade. Você simplifica, você foca, você entra em estado de fluxo. Hill ensina que, uma vez definido seu propósito, você deve escrevê-lo com detalhes, com clareza, com paixão. E mais, deve repetir em voz alta todos os dias, visualizando com emoção que ele já está sendo realizado. Esse não é um ritual místico, é uma técnica de reprogramação mental. O subconsciente precisa ser instruído com clareza, precisa ser nutrido com imagens mentais vívidas, precisa sentir o peso emocional do seu compromisso. E quando você faz isso de forma consistente, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Começa a detectar oportunidades, a atrair pessoas, a gerar ideias que estão na mesma frequência do seu propósito. E aqui está uma verdade inescapável. Quanto mais claro for o seu propósito, mais poderosa será sua ação. Porque toda a sua energia, física, mental, emocional e espiritual, começa a convergir para um único ponto. E essa convergência é o que produz resultados fora do comum. Pessoas comuns dispersam energia em 1000 direções. Pessoas extraordinárias canalizam energia num único raio de luz, e isso incendeia o mundo. Hill mostra com casos reais que os grandes feitos da história começaram com um propósito claro e definido, um ideal, uma causa, um sonho estruturado. Por isso, a pergunta que você deve se fazer agora não é o que eu quero da vida, mas sim, qual é o meu propósito principal? E o que estou fazendo diariamente para torná-lo real? Se você não consegue responder com firmeza, talvez seja hora de parar tudo e ouvir o silêncio. Porque seu propósito já está dentro de você. Ele não precisa ser inventado. Precisa ser descoberto. E uma vez que for descoberto, não aceite viver nada menos do que isso. Hill nos mostra que o propósito não é uma escolha, é uma missão. E quando você honra essa missão, tudo ao redor se transforma. Poucos autores ousaram falar sobre o sexo com a coragem e a profundidade com que Napoleon Hill tratou o tema. E ele não o fez para chocar, mas para revelar uma das leis ocultas que governam a realização humana. Hill afirmava que a energia sexual é a força mais potente da natureza, não apenas no campo biológico, mas no campo mental, criativo e espiritual. E que aqueles que aprendem a redirecionar essa energia, a transmutá-la, alcançam níveis de genialidade, carisma, realização
e poder pessoal que beiram o sobrenatural. Esse princípio, muitas vezes ignorado por parecer incômodo, é, na verdade, um dos grandes segredos da autotransformação. Tem em Think and Grow Rich, Hill explica que os homens mais influentes da história, os artistas mais criativos, os líderes mais magnéticos e os empreendedores mais visionários eram todos movidos por uma força emocional intensa, o desejo sexual, que foi canalizado para outras áreas da vida. Ele cita figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Abraham Lincoln e Mahatma Gandhi como exemplos de indivíduos que aprenderam a converter esse impulso em ação criadora. Porque, segundo Hill, o desejo sexual é mais do que um instinto físico. É uma fonte bruta de energia vital, capaz de alimentar ambição, persistência, entusiasmo, foco, clareza e inspiração. Mas o que significa transmutar essa energia? Hill define transmutação sexual como o ato consciente de canalizar o desejo sexual para a realização de metas mais elevadas. Não se trata de repressão, nem de abstinência forçada. Trata-se de conversão energética. É quando você pega a força do desejo, essa tensão criativa, esse ímpeto de realização que pulsa no corpo e decide direcioná-lo para construir algo grandioso, um negócio, uma obra de arte, um projeto de impacto, uma vida de propósito. A energia que criaria um filho agora cria uma ideia. A energia que buscaria prazer momentâneo agora busca legado duradouro. Hill afirma que a energia sexual é o motor da emoção humana e que a emoção, por sua vez, é a linguagem do subconsciente. Isso significa que quando você une desejo sexual com fé, propósito definido, imaginação criativa e autossugestão, você está ativando a mente em sua forma mais intensa. Você está literalmente acendendo seu sistema nervoso com uma eletricidade interior que transcende o comum. É por isso que grandes realizações frequentemente vêm acompanhadas de paixões intensas. E por isso também que tantos se perdem nesse mesmo caminho, porque canalizam essa força apenas para o prazer, sem dar forma ao seu poder criador. E aqui está o grande perigo que Hill aponta. A energia sexual mal dirigida é destrutiva. Ela pode se tornar obsessão, vício, distração, autossabotagem. Pode consumir tempo, foco, relacionamentos e autoestima. A história está cheia de gênios que ruíram por não saberem dominar essa energia. Por isso, Hill não prega o medo do sexo. Ele prega o domínio sobre ele, o controle consciente, a inteligência emocional de saber quando essa energia está emergindo e o discernimento de escolher para onde ela será enviada. Isso exige autoconhecimento, exige maturidade, exige disciplina emocional. A beleza desse princípio é que ele coloca nas suas mãos um poder que ninguém pode te dar, nem tirar. A energia já está em você, já pulsa, já quer criar. A pergunta é, você está permitindo que ela se disperse ou está transformando-a em construção? Você está vivendo apenas o impulso ou está ativando o Criador que habita em sua mente? Hill ensina que a transmutação sexual pode elevar o intelecto, expandir a visão, refinar a sensibilidade e impulsionar a produtividade. E que, uma vez integrada à sua rotina, ela se torna um dos pilares silenciosos da verdadeira genialidade. Então pare agora e reflita. O que você tem feito com a sua energia mais poderosa? Você a entrega a impulsos passageiros ou a converte em projetos eternos? Você permite que ela te controle ou a transforma na sua força propulsora? Hill nos convida à maestria, ao domínio interior, ao uso sábio de tudo aquilo que arde dentro de nós. Porque ele sabia que os maiores líderes da história não foram os mais inteligentes, mas os que aprenderam a canalizar sua força vital para algo maior que eles mesmos. Napoleon Hill escreveu que o maior inimigo do homem não é a pobreza, a doença ou o fracasso. É o medo.
O medo é sutil, disfarçado, traiçoeiro. Ele não aparece vestido de monstro. Ele se camufla como prudência, como bom senso, como opinião alheia, como procrastinação elegante. O medo, diz Hill, é o dissolvente invisível que corrói o desejo, paralisa a ação, sufoca a fé e mata silenciosamente os grandes sonhos antes mesmo que nasçam. Você não o vê chegando, só percebe quando ele já te dominou. Em Think and Grow Rich, Hill identifica 6 medos básicos, que, segundo ele, operam como algemas psicológicas para a maioria das pessoas. 1. Medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo da doença. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo da velhice. E medo 6. Da morte. Esses medos não agem de forma explícita. Eles são como vírus invisíveis que se instalam na mente e enfraquecem o sistema emocional. O medo da pobreza impede a tomada de risco. O medo da crítica sabota sua autenticidade. O medo da doença gera hipocondria. O medo da perda faz você se agarrar ao que te destrói. O medo da velhice paralisa sua energia vital. E o medo da morte impede você de realmente viver. Segundo Hill, todos os fracassos são, em última instância, filhos do medo. E enquanto você não confrontar isso, estará vivendo pela metade, com a alma aprisionada em grilhões invisíveis. Mas como o medo se instala? Hill é preciso ao responder. Ele entra pela repetição, pelas palavras que você ouve todos os dias, pelas conversas com pessoas negativas, pela exposição constante à tragédia, ao fracasso, à crítica. O medo é, na verdade, uma sugestão hipnótica que se infiltra pelas brechas da mente desprotegida. Por isso, Hill nos alerta com urgência. Cuidado com o que você absorve. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com os pensamentos que você permite que habitem em você. Porque o medo, uma vez aceito como realidade, se torna profecia. E sua mente, obediente como sempre, começa a trabalhar para confirmá-lo. A libertação, segundo Hill, começa pela consciência. Você precisa dar nome ao seu medo, encará-lo, questioná-lo. Ele perde metade da força quando é revelado e perde a outra metade quando é desafiado. Hill também ensina que fé e medo não podem habitar a mesma mente ao mesmo tempo. Um sempre expulsa o outro. Por isso, o caminho é fortalecer a fé, não como religião, mas como certeza interna de que você é maior que suas circunstâncias, que você é mais forte que seus traumas, que você tem poder de escolha e que nenhum medo é maior do que a sua missão. Há uma passagem brutal em Outwitting the Devil, onde Hill, ao conversar com o símbolo do medo, o faz confessar: minha arma mais eficiente é o medo. Sempre que posso colocar o medo na mente de um ser humano, a batalha está ganha. Eles se tornam meus escravos, voluntários. Essa frase deveria ecoar como um alarme na consciência de quem está ouvindo isso agora. Porque o medo, mais do que uma emoção, é uma prisão construída com tijolos de dúvida, reforçada por pensamentos repetitivos e trancada por decisões não tomadas. E a chave dessa prisão está quase sempre na coragem de agir, mesmo com medo. Coragem, afinal, não é ausência de medo. É a decisão de continuar mesmo quando o medo grita. Hill nos ensina que a ação é o único antídoto eficaz contra o medo. Pensar demais fortalece a dúvida. Agir com propósito dissolve o pânico. Por isso, ele defende o poder da decisão, da persistência e da autossugestão como formas práticas de dominar os medos mais profundos. Ele não promete uma vida sem medo. Ele ensina como viver acima dele. E agora, uma pergunta inevitável. Qual medo tem comandado silenciosamente sua vida? É o medo de falhar ou de ser julgado? É o medo de tentar ou de ser rejeitado? É o medo de perder ou de nunca conquistar? Hill escreveria que o verdadeiro fracasso não é cair, é se recusar a caminhar por medo de tropeçar. O medo é real,
mas ele não é senhor da sua alma. Você é. E a partir do momento em que você escolhe enfrentar, nomear e dominar esse medo, algo muda. Você não apenas avança, você se transforma. Há uma prisão sem muros onde bilhões de pessoas vivem. Uma cela sem trancas, mas da qual poucos escapam. É o estado mental que Napoleon Hill chamou de drift, ou, na tradução mais precisa, deriva. Esse é o termo que o próprio diabo utiliza no icônico diálogo de Outwitting the Devil para descrever o modo como ele domina a maioria da humanidade, não por violência, não por coerção, mas por distração, por adiamento, por confusão, por uma existência levada pela maré, sem direção, sem propósito, sem consciência. Hill descreve o derivar como o hábito de deixar a vida acontecer, ao invés de comandá-la. É o estado da mente que evita decisões firmes, posterga mudanças importantes, foge da dor do autoconhecimento e se entrega à rotina anestésica de um dia igual ao outro. É acordar sem missão, trabalhar sem paixão, amar sem presença, pensar sem clareza, sonhar sem agir. O derivante é aquele que vive de depois, quem sabe, quando der. Ele é escravo do futuro, refém do medo, cúmplice do conforto. E o diabo, nesta metáfora genial criada por Hill, afirma com frieza: quando alguém começa a derivar, eu já venci. Eu apenas espero. Esse estado é mais perigoso que o fracasso, porque o fracasso é explícito, dói, acorda, chama à ação. Mas a deriva é silenciosa. É o veneno que mata aos poucos. É o tédio que se fantasia de rotina. É o conformismo que veste a máscara da maturidade. Hill nos mostra que não há neutralidade na mente humana. Ou você domina seus pensamentos com intenção e propósito, ou será dominado por influências invisíveis, sociais, culturais, emocionais. O mundo empurra quem não escolhe. A deriva é o preço que se paga por não decidir, e aqui está a grande revelação de Hill. A deriva começa com pequenas permissões. Quando você deixa passar um hábito ruim, quando você adia uma escolha difícil, quando você silencia a intuição, quando você aceita menos do que merece, quando você desiste de se perguntar por quê e começa a viver no tanto faz. Cada micro-derrota mental é uma gota a mais nesse oceano de apatia. E, de repente, anos se passaram. A energia sumiu, a identidade se diluiu, e o que restou foi uma versão domesticada de quem você poderia ter sido. Hill é implacável ao afirmar que a maioria das pessoas que vivem a deriva acreditam estar no controle. Porque a deriva é confortável. Ela não exige coragem, não pede sacrifício, não cobra compromisso, mas ela cobra o maior preço de todos, uma vida desperdiçada. E a mente à deriva, diz Hill, é terreno fértil para o medo, a dúvida, a depressão e a influência negativa. O diabo entra sorrateiro onde a vigilância foi abandonada, onde os pensamentos são aleatórios, onde a televisão está sempre ligada, onde a culpa é sempre dos outros, onde as decisões são sempre para amanhã, mas há esperança. Hill nos mostra o antídoto. O oposto da deriva é a disciplina consciente. É viver com intenção. É desenvolver o hábito de pensar por conta própria, de decidir com firmeza, de agir todos os dias em direção a um propósito definido. Ele ensina que o simples ato de anotar metas, refletir sobre o dia, cultivar a autodisciplina e repetir afirmações com emoção já começa a quebrar o ciclo da deriva, porque toda mente que pensa com clareza reconquista o comando da própria vida. E esse comando, uma vez retomado, se fortalece a cada decisão consciente. A pergunta que Hill lançaria a você agora seria esta: você está derivando? Está apenas se deixando levar? Ou está no comando? Você está criando sua realidade? Ou apenas reagindo aos eventos? Sua rotina é reflexo do seu propósito ou do seu esquecimento? Essa reflexão não é para gerar culpa. É para despertar consciência,
Porque enquanto há consciência, há poder. E o maior poder que você tem é o de escolher voltar para o leme da sua embarcação, antes que seja tarde. Antes de escrever Think and Grow Rich, Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando, estudando e convivendo com os homens mais influentes, poderosos e bem-sucedidos de sua época, de Henry Ford a Thomas Edison, de Andrew Carnegie a Alexander Graham Bell. Dessa jornada nasceu a obra menos conhecida, mas talvez mais completa de sua carreira: As 17 Leis do Sucesso. Um verdadeiro sistema filosófico, construído como uma arquitetura mental para criar, sustentar e expandir o sucesso em qualquer área da vida. Hill não via o sucesso como um evento, mas como um resultado previsível de uma mente treinada. E para isso, desenvolveu uma estrutura de 17 princípios interdependentes, um alimentando o outro, como engrenagens perfeitas de um motor interior. Não basta aplicar um ou dois. O poder do sistema está na integração, na harmonia entre eles. E o mais impressionante, cada uma dessas leis é ao mesmo tempo um espelho e uma ferramenta. Elas revelam o que está errado e entregam o que precisa ser feito. Vamos relembrar essas 17 leis antes de explorarmos sua estrutura interna. 1. Propósito definido. 2. Aliança de mente mestra. 3. Fé aplicada. 4. Ir além do necessário. 5. Personalidade agradável. 6. Iniciativa pessoal. 7. Atitude mental positiva. 8. Entusiasmo. 9. Self-discipline. Autodisciplina. 10. Pensamento preciso. 11. Atenção controlada. 12. Trabalho em equipe. 13. Adversidade e derrota como estímulos. 14. Visão criativa. 15. Saúde. 16. Gestão do tempo e do dinheiro. 17. Força cósmica do hábito. Cada uma dessas leis representa uma frequência vibracional da mente disciplinada. Hill acreditava que o sucesso não era privilégio, mas um direito, e que bastava alinhar sua mente às leis naturais que regem a criação de resultados. Por isso, esse sistema não é uma sequência aleatória. Ele segue uma lógica ascendente. Primeiro vem o propósito, Lei 1. Depois, a aliança com mentes afins, Lei 2. A fé inabalável, Lei 3. A ação além da média, Lei 4. E assim por diante. É uma coescalada da consciência rumo ao poder criador. O erro da maioria é querer aplicar essas leis como se fossem receitas separadas. Mas Hill ensina que elas são camadas de uma mesma identidade. Não adianta ter propósito sem iniciativa, ter fé sem ação, ter atitude, ter entusiasmo sem saúde. É preciso construir a totalidade, ser inteiro, e isso só acontece com treinamento consciente, leitura diária, prática contínua e, acima de tudo, repetição emocional. Hill insiste: você se torna aquilo que pratica todos os dias. Outro ponto-chave: esse sistema não serve apenas para enriquecer financeiramente. Ele serve para construir uma vida grandiosa, com propósito, impacto, harmonia e realização em todas as áreas. Saúde, relacionamentos, espiritualidade, liderança, criatividade, tudo pode ser refinado à luz dessas leis, porque todas elas atuam na estrutura da mente. E quem domina a própria mente, inevitavelmente domina os resultados. Hill ainda afirma que a última lei, a força cósmica do hábito, é a grande consagração do processo. Quando você pratica essas leis de forma tão repetida que elas se tornam automáticas, sua mente entra num estado onde o sucesso se torna inevitável. Você passa a pensar, agir e decidir dentro de uma frequência que atrai o que é coerente com ela. Você se torna o tipo de pessoa para quem as portas se abrem. E o melhor, você sabe que construiu isso. Não deve a ninguém. Não depende de ninguém. Você é o arquiteto. Por isso, Hill nos convida a estudar, memorizar e aplicar essas leis como quem aprende um novo idioma. O idioma da realização. Porque a vida sempre falará com você, no mesmo idioma que sua mente emite.
Se for o da dúvida, a resposta será o fracasso. Se for o da clareza e da ação, a resposta será a grandeza. As 17 leis não são conselhos, são chaves. E se você aprender a usá-las, vai perceber que não há cadeado que resista. Depois de estudar propósito, fé, persistência, disciplina, sexualidade criativa, superação do medo, estrutura mental e reprogramação profunda, um princípio silencioso se ergue no fundo da obra de Napoleon Hill, não como uma estrela chamativa, mas como a engrenagem invisível que move todas as outras, o esforço organizado. Essa é a lei esquecida, a lei ignorada pela maioria, porque ela não brilha, não promete milagres instantâneos, não seduz com palavras bonitas, mas é ela que sustenta o edifício inteiro. Sem esforço organizado, tudo colapsa. O propósito vira devaneio, a fé vira esperança vazia, a persistência se esgota, a mente mestra se desfaz e o sucesso tão desejado se torna um mito inalcançável. Hill foi claro. A ação organizada é o elo entre o pensamento e o resultado. A palavra-chave aqui não é apenas esforço, é organização. Porque o mundo está cheio de pessoas que trabalham duro, que correm o tempo todo, que se sentem exaustas, mas que não saem do lugar. Por quê? Porque se movimentam sem método, agem sem estratégia, gastam energia em ciclos curtos, impulsivos, reativos, estão sempre apagando incêndios, mas nunca constroem a fundação. E Hill sabia disso. Sabia que o esforço, sem direção e estrutura, é como um rio sem leito. Espalha-se, mas não avança. O esforço organizado é, na visão de Hill, o momento em que todas as forças da mente se alinham em torno de um plano. É o casamento entre o desejo e a disciplina, entre a emoção e o sistema. É onde o sonho encontra um corpo, onde a fé encontra ação, onde a persistência encontra ritmo. E o mais importante, é uma lei que pode ser ensinada, aplicada, praticada. Porque organização não é dom, é escolha. E para Hill, a organização começa com planejamento diário, com decisões claras, com metas divididas em ações semanais, com um calendário que reflete o seu propósito, e não apenas suas obrigações sociais. Mas há algo ainda mais profundo. Hill revela que o esforço organizado não é apenas um método de produtividade. É uma forma de fortalecer a sua identidade. Cada vez que você organiza seu esforço, está dizendo à sua mente subconsciente: eu sou alguém que sabe o que quer e sei como chegar lá. Essa repetição, feita dia após dia, cria um padrão interno de confiança, foco e direção. E isso muda tudo, porque você deixa de ser alguém que apenas corre para se tornar alguém que avança. A diferença está no mapa, no plano, na intenção, no alinhamento. E aqui está o ponto mais ignorado por quem busca resultados. O esforço organizado amplifica o tempo. Ele faz com que 1 hora valha por 5. Ele elimina retrabalho. Ele reduz ansiedade. Ele transforma semanas em saltos quânticos. Porque quando a mente sabe o que precisa ser feito, e quando e por quê, ela entra em estado de fluxo. As distrações somem. A dúvida desaparece. O medo enfraquece. E a ação se torna natural. Você não precisa mais de motivação. Você tem direção. E direção sustentada, como ensina Hill, é a força mais poderosa do universo humano. No fim das contas, tudo se resume a isso. Você quer construir uma vida extraordinária? Então pare de esperar momentos mágicos, pare de buscar atalhos, pare de depender do acaso e comece a organizar seu esforço com excelência. Crie planos, estabeleça metas, reflita diariamente, ajuste o que for necessário e, acima de tudo, haja com consistência. Porque o mundo não recompensa apenas os que sonham alto, mas os que agem com ordem, clareza e persistência. A escada do sucesso é feita de passos simples, repetidos com maestria.
e Hill nos deu cada degrau. A pergunta final então é: você está apenas se esforçando ou está organizando seu esforço com sabedoria? Você está correndo em círculos ou construindo sua linha reta? Está apenas reagindo ou arquitetando sua realidade? O segredo estava lá o tempo todo, nas entrelinhas da filosofia de Hill. E agora ele está diante de você. Aplique o esforço organizado. Faça dele o alicerce de tudo, e o sucesso deixará de ser um acaso, para se tornar uma consequência inevitável. Você acabou de mergulhar na mente de um dos maiores arquitetos do pensamento humano. Napoleon Hill dedicou sua vida inteira a estudar o sucesso, não como um acaso, mas como uma ciência exata da realização pessoal. Você ouviu sobre fé, desejo ardente, propósito definido, esforço organizado, persistência, reprogramação mental, transmutação, decisão firme, a luta contra o medo, o poder da mente mestra e os perigos da deriva. Cada princípio é uma chave, cada lei, uma peça, cada tópico, um degrau. Mas agora vem a parte mais importante de todas, a parte que não está em nenhum livro, a parte que só você pode escrever. Hill nos deu um mapa, mas o mapa não anda sozinho. E o segredo, que ninguém ousa dizer, é simples. Obras não leem a si mesmas. Livros não transformam vidas. Ideias não mudam destinos. O que transforma é o ser humano que leito se levanta do sofá, fecha a página, respira fundo e decide aplicar o que aprendeu. É o homem ou a mulher que olha no espelho e diz: chega, chega de esperar, chega de adiar, chega de ser espectador da própria existência. O verdadeiro poder não está no conteúdo, está na decisão de viver o conteúdo, de encarnar cada palavra como se fosse sagrada, de fazer da filosofia uma prática, do sonho, um plano, da vida, uma obra-prima. Você tem agora diante de si não apenas um roteiro, mas um convite, um chamado, um desafio. Porque a filosofia de Napoleon Hill não é para os mornos, não é para quem acha legal, não é para quem vai tentar, é para os decididos, os inconformados, os que transformam a dor em combustível, a dúvida em disciplina, o medo em ação. É para aqueles que compreendem que a vida não vai esperar, que o tempo não vai parar e que a única forma de honrar tudo o que foi aprendido é colocar em prática, sem desculpas, sem demora, sem desvio. A jornada que começa agora não é fácil, mas é possível. E mais do que isso, é necessária. Porque o mundo precisa desesperadamente de pessoas despertas, de líderes conscientes, de sonhadores disciplinados, de realizadores que não se vendem por migalhas, de seres humanos que, ao invés de apenas consumir conhecimento, se tornam o próprio conhecimento em movimento. Essa é a revolução silenciosa que Napoleon Hill começou e que agora está nas suas mãos. Então, para encerrar, uma última pergunta: qual será a sua decisão? Vai apenas fechar este vídeo ou vai abrir um novo capítulo da sua vida? Vai apenas lembrar dessas palavras ou vai vivê-las todos os dias até que sua realidade mude? Hill escreveu: você tem absoluto controle apenas sobre uma coisa, seus pensamentos. Este é o ponto de partida de toda realização. Que este seja o seu ponto de partida. E que daqui em diante você nunca mais caminhe na escuridão da dúvida, porque dentro de você uma chama foi acesa. Agora vá e construa.